10 horas 59 minutos, 10h59. A temperatura está em 18 graus de uma manhã de terça-feira, com tempo parcialmente nublado no litoral norte do Rio Grande do Sul. Recebo nos estúdios da Jovem Pan News Litoral, aqui no município de Osório, a Kitty Cordal, ela que é instrutora de biodança. Também está acompanhando a Kitty, presidente da Ampija, a Associação de Moradores e Proprietários de Imóveis do Jardim Atlântico. Mas a nossa conversa hoje é com a Kitty Cordal, ela que estará oportunizando que as pessoas conheçam um pouco mais desta arte, inclusive com uma apresentação nesta quarta-feira, lá no Centrinho de Nova Tramandaí, ainda em relação ao Agosto Lilás que nós estamos vivendo, que é o mês de prevenção e combate à violência contra a mulher. Kitty, primeiramente agradecimentos pela sua participação aqui na Jovem Pan News Litoral, para deixarmos o nosso ouvinte bem informado. O que é a biodança? Bom dia, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo convite de estar aqui, poder contar um pouquinho do que é a biodança, que a gente está trazendo para o litoral, que é uma prática nova por aqui. Mas antes eu quero falar para os ouvintes e para o pessoal que está nos assistindo, que essa mesa ela não é tão grande quanto parece, pessoal. Quando eu olhava e assistia o programa, eu pensava que essa mesa tinha assim para 10 pessoas, mas não é assim tão grande, só para colocar o pessoal no clima. Vamos lá. Biodança. Biodança é a dança da vida, é uma metodologia criada, é um sistema criado por Rolando Toro, que é o chileno, e ela aconteceu no final da década de 60, 70. Ela começou sendo chamada de psicodança. Rolando Toro, eles estão me distraindo. Ele era um psicólogo, um antropólogo, e ele foi fazendo pesquisas e ele viu como a dança mexia com todas as nossas estruturas. E aí ele acabou desenvolvendo esse sistema. Agora, a dança é uma coisa fantástica, porque ela acompanha a humanidade desde o seu início, né? É claro, com várias vertentes, enfim. E as pessoas que dançam, elas são mais alegres. Estou certo disso? Espero que sim. Eu me sinto bem. E é isso, né? Em todas as culturas existe a dança como celebração, como marca dos rituais. Quer dizer, tem aí uma sabedoria ancestral que nos conta o quão importante e potencializadora a dança é da nossa integração, né? Da gente viver de forma mais íntegra, e essa é a proposta da biodança. Muito bem. Agora, como é que a Kitty começou? Como é que a Kitty conheceu a biodança e tornou-se uma instrutora, digamos assim? Nossa, para ser facilitadora de biodança é uma formação de 3 anos. Eu, pessoalmente, também nunca tinha ouvido falar, então eu espero que com essa nossa conversa mais pessoas escutem sobre a biodança, que apesar dela ser desde a década de 70, ela teve fases de maior propagação e menos, né? Então agora a gente está numa onda de expansão. Mas eu fui conhecer a biodança quando eu estava procurando algum processo terapêutico para minha mãe, que estava entrando, começando um processo de demência, ela estava bem no início, e eu sou psicóloga, e eu pensava que aquela frustração de você não estar situada, ou não saber onde você está, ou você está perdida, ia para algum lugar, apesar dela esquecer. E aí, a terapia da palavra não funciona, porque a pessoa está nesse processo de perda cognitiva. E eu fui fui googlear, que é um verbo muito comum, né? Eu googleio, você googleia, nós googleamos, enfim, fui googlear. E o Google me apresentou a biodança, que era algo com música. Eu fui procurar uma terapia com música, porque minha mãe amava música, até hoje. Hoje ela conversa pouco, mas ela canta muito. Às vezes as nossas interações são só pela música. E aí a biodança falava de terapia a partir da música e do movimento. E a minha mãe era educadora física. E eu pensei, nossa, isso é muito legal. Levei a minha mãe para fazer aulas com o professor Luiz Castellani. Adorei. E aí eu disse, nossa, isso é super. Vou levar minha filha também, que é muito tímida. Botei minha filha lá, mas eu achei... Eu já nasci perfeita, sabe, Sandro? Pensei, isso não é para mim. Continuei jogando meu vôlei, aquela coisa toda. Eu não sou de dançar, não tenho ritmo. Mas depois de um ano eu tive que me render e comecei a dançar e me encantou, porque ele traz
essa possibilidade de o corpo expressar o que a nossa cabeça não consegue entender. Sim. Né? Às vezes eu estou conversando com o meu paciente e a gente fala assim, eu já entendi, mas eu não estou conseguindo compreender. E a biodança faz isso de uma forma muito linda, né? Através da música que vai mexendo com as nossas emoções, vai mexendo e vai soltando as nossas tensões, e vai virando de forma íntegra. Daí a fazer toda a formação, que são esses 3 anos, que a gente pensa, nossa, é só bota uma dancinha lá e a galera vai sair feliz. Tem toda uma metodologia muito bacana, não é qualquer música, tem que ser músicas orgânicas, que vão trabalhando e desestruturando, dissolvendo algumas das nossas tensões, eu acho que é a melhor palavra. Que tipo de música, especificamente, e movimentos se faz na biodança? Então, a biodança, ela não é uma coisa de passos marcados. Sim. Não é uma dança, né? Então, como tango, como zumba. Mas ela também não é uma dança livre. Então, assim, o facilitador, ele vai propor alguns exercícios. Alguns são muito corriqueiros, né? Então, assim, como caminhar. Quase toda aula de biodança vai ter um caminhar, que é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. Mas a gente não percebe que no nosso caminhar ele é muito distinto. Então, assim, quando você está indo no banco pagar a conta, você vai fechadinho, você vai mais centrado. Quando você vai encontrar o seu filho ou o seu amor, você vai com o peito aberto. Então, a gente vai trabalhando essa musculatura em movimentos que são muito do cotidiano, que são ordinários até, né? Mas com essa música que vai combinando, ele vai te trazendo essa ressignificação. Na biodança é essencial que você faça isso em grupo, né? Porque a biodança vai trabalhar a vinculação, primeiro com a gente, né? Depois com o outro e então com o todo, né? Ela parte de um princípio biocêntrico. No momento da nossa vida em que a gente tá, eu não digo nem que eu digo que não é nem egocêntrico, a gente está num momento umbigocêntrico, porque é mais do que um ego, é só Sim. a gente, a gente passa a perceber a grandeza do universo de uma forma diferente, e isso é muito lindo. Que tipo de músicas você me perguntou? São músicas, a gente tem um catálogo enorme, que são músicas escolhidas, mas que elas vão trabalhar em momentos distintos das aulas, né? Então, assim, músicas que têm mais cordas, mais violão, harpa, o próprio piano. O piano é um instrumento de cordas. Tem músicas cantadas. Tem músicas cantadas. E ela vai trazendo essa semântica musical. Então, as cordas, elas vão trabalhar muito a tensão do nosso corpo, né? O nosso corpo é feito de cordas, né? A nossa musculatura, as nossas fibras, elas entram por aí. Tem músicas que vão ser mais flauta, mais que traz o ar, que traz essa leveza. Tem momentos que vai ter um ritmo mais terra, que a gente, né, precisa aterrar mesmo para estar aqui nesse mundo e para dar conta da vida. Então, são músicas que estão nesse catálogo. Então, a gente tem música brasileira, a gente tem música instrumental, a gente tem samba, a gente tem música africana, francesa. Enfim, ela só precisa ter essa organicidade na sua composição. Muito bem. Agora, a biodança ela é indicada para que tipo de pessoa? E eu digo aí a faixa etária. Por exemplo, crianças, jovens, adultos, idosos, enfim. Todos. A biodança é uma prática para todos. O que acaba acontecendo é que a gente tem especializações para crianças, para adolescentes, adultos em geral e para pessoas com algum tipo de limitação. E aí a gente vai adaptando. Mas a ideia a biodança ela é muito inclusiva, né? Quando a gente fez um projeto ano passado nas praças e a gente tinha criança, eventualmente parecia cachorro, veio dançar também, e vai ter um cachorro biodanceiro, e o que aparece a gente vai acolhendo na roda e dançando, porque o sentimento de pertencimento que a gente precisa ter nessa vida de tantas exclusões é essencial. Então, até o cachorro dançou, criança dançou, adulto dançou e pessoas com mais limitações dançaram. Numa delas, a minha mãe foi e ela cansa muito rápido hoje, né? Ela está com 89 anos. E aí a gente botava, quando ela cansava, ela sentava na cadeira e a gente fazia roda ao redor dela e o movimento que ela puder trazer, ela vai trazer para esse momento de integração. Pois é, essa questão da integração me chama a atenção. Muitas atividades que nós fizemos, mesmo que em grupo, elas são individuais, né?
Você tem atividade numa academia, você está lá sozinho, enfim, né, no seu universo. Observe que a biodança, ela extrapola esta questão da solidão e ela faz com que haja uma integração entre as almas que ali estão. Exatamente. Dentro, a biodança tem 7 pilares, 7 poderes, né? E um deles é o grupo. O grupo é essencial, ele vai ser a matriz afetiva. Então, assim, é um espaço onde não tem julgamento, é um espaço onde a gente trabalha essencialmente com a qualificação, sempre com os potenciais das pessoas, né? Com o potencial que você tem e, através da dança, a gente vai fortalecendo outros. Então, assim, Rolando o Touro criou 5 linhas de vivências onde a gente trabalha esses potenciais, né? Ele chamou da linha da vitalidade, né? Que é a nossa energia de viver, a nossa gana de estar no mundo, da afetividade, que é essa amorosidade para com o outro e para com o mundo, a sexualidade, que é o prazer na vida, e ela é essencial e às vezes a gente esquece dela, desde comer uma manga se lambuzando, a poder olhar o mar. Eu tenho esse privilégio morando aqui em Tramandaí, e sentir essa tranquilidade, esse prazer da vida. A criatividade, né, de como a gente lida de forma criativa com o mundo, e a transcendência, quando a gente consegue expandir a consciência. Daí, como o grupo vai entrar nisso? Durante todo o processo, hoje eu ouvi no meu Insta um negócio que falava da dança em pares, né? Então, onde você depende do outro. Sim. Você precisa estar inteiro para estar com o outro, né? E isso a gente vai desenvolvendo nesse grupo, onde ele vai te ouvindo, te qualificando, te olhando, aceitando a sua forma de ser. Porque lembra, ela não é uma dança livre, mas é um lugar onde a gente convida a você estar mais genuíno possível, né? Onde você possa expressar a sua essência, o seu ser. Agora, a partir de que a pessoa tenha a prática da biodança, estou certo em dizer que ele poderá, ao longo da sua vida, ter uma vida com mais qualidade, com mais felicidade, porque, veja bem, tem 2 aspectos importantes que eu percebo. A questão afetiva, a questão de convivência, mas tem também a questão do aspecto físico, né? E nós, como seres humanos, nós necessitamos estar com atividades físicas sempre. Afinal, nós somos um motor, e o motor tem que estar em atividade. E o ser humano que não realiza atividades físicas, aquele chamado sedentário, ele tem uma qualidade de vida menor ao longo da sua jornada e diminuída também. Na biodança a gente vai trabalhar muito... ela não vai funcionar como um condicionamento físico, sim, né? Mas ela te traz movimento, o que é muito importante. O que é essencial, né? Então, assim, a gente vai trabalhar com aulas regulares e ele trabalha num processo muito de progressividade, né? Então, assim, se eu andasse de bicicleta, hoje eu poderia andar daqui até a esquina, né? Você que está acostumado a fazer, você vai daqui a, sei lá, Torres. A gente vai trabalhando isso para que você chegue cada vez mais longe, nessa progressividade do movimento de se expressar. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas que começam a dançar, que tem essa sensibilidade muito, muito escondida, muito contida, né? E essa expressividade vai acontecendo com o tempo. Quando você se sente pertencente, quando você sente que você é ouvido, quando você sente que você é aceito, essa qualidade de vida aumenta muito mais, porque você não precisa carregar todas aquelas coisas desnecessárias que a gente leva hoje, né? Então, assim, a gente vive num mundo muito racional, onde a cabeça... o corpo leva a cabeça para passear, né? O importante mesmo é o que a gente está pensando. E não é isso, né? Quando a gente fala em integração E a pergunta que eu deixo assim, a gente está vivendo o que a gente acredita, né? Ou a gente só está apagando incêndio? Então, a biodança é esse momento na semana que você vai parar, olhar para você. A gente é sempre em relação, e aí volta a questão do grupo, né? Então, assim, esse grupo vai trabalhar com você, vai te aceitar, vai te dar um balizamento de como você está no mundo,
e a gente cresce pelo neurônio espelho, a gente cresce de várias formas. Então, assim, ele não é diretamente um condicionador físico, assim como ele também não é uma terapia, mas ele é terapêutico, ele promove cura, ele, sim, melhora muito a qualidade de vida. E a nossa forma de estar no mundo, né? Uma forma mais integrada, não só com a gente nesse pensar, sentir e agir, mas nas práticas que a gente tem todo dia, né? É uma coisa que vem de dentro para fora. Muito bem. Agora, a partir do dia 1º de setembro, a Kit Cordal estará emprestando a sua experiência para que as pessoas possam conhecer e viver a biodança, é isso? É isso, a gente está com um programa que a gente vai trabalhar em 2025, começamos agora em setembro e vamos até o final de novembro, porque a gente entende que aqui no litoral, dezembro, janeiro e fevereiro são meses muito atípicos, né? E o convite é exatamente esse. A gente começa agora em setembro trabalhando as questões muito de energia vital, que é para nos dar força para dar conta desse verão. Que pode ser dentro da sua casa, que vem todo mundo visitar, que pode ser no seu comércio, que você tem muita venda, etc. e tal. Então a gente começa trabalhando essa energia, porque quando a gente está bem, a gente consegue lidar com os perrengues melhor, né? Então vai dizer que vai ter problema, ou cliente mal educado, ou parente que não faz nada dentro de casa. Vai continuar, mas como você lida com isso é de uma forma diferente quando você está nutrido. O segundo mês a gente vai estar trabalhando um processo mais individualizado, quando a gente poder olhar um pouquinho mais para a gente e se perceber o nosso papel e as nossas necessidades, as nossas potências. E no terceiro é o nosso com todo, que vai ser trabalhado em novembro. Então ele é um programa curto agora, para que a gente... É um curso de introdução mesmo à biodança, e aí fazemos uma manutenção com a biodança nos parques gratuito janeiro e fevereiro, no sábado, nos finais de tarde, uma vez por mês, e aí em março a gente retoma de novo, e aí sim, com as práticas regulares, e aí com um grupo bacana de começar. Agora, como é que as pessoas podem se engajar e participar? Nossa, daí eu peço para o presidente da Ampija e meu super estimulador, apoiador, enfim, meu marido, e para que ele conte essas coisas todas, porque na verdade quem cuida desses detalhes é ele. O administrativo é com ele. Bom, exatamente, então... eu cuido dessa parte que vem daqui. Muito bem, eu vou inserir aqui nessa conversa o Silvio Luiz Belbucci, o Silvio que é o presidente da Associação de Moradores e Proprietários de Imóveis do Jardim Atlântico. Silvio, muito bom dia. Como é que as pessoas podem se engajar? Como é que começou esse projeto todo aí? Bom dia. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui contigo, com essa audiência maravilhosa, conversando com o nosso público, né, principalmente lá do Jardim Atlântico. Como eu te disse logo no início, né, antes da gente começar a entrevista, eu sou um aluno e fã. Não por ser a minha amada esposa, mas porque realmente a biodança, ela te muda. Eu, há 4 anos, estava dentro de uma concha. Eu estava encaramujado, cuidando das minhas questõezinhas. E eu comecei a praticar a biodança e voltei a ser o Silvio que eu era há um tempo atrás. Eu saí da concha, desencaramujei e estou na vida, né? Com mais vitalidade, com mais vontade, com mais garra para fazer e conquistar as coisas. Para você que está interessado em fazer as nossas aulas de biodança, você pode seguir o nosso Instagram, que é Biodanza Kit, K-I-T-T-Y, Cordal, @ né? Biodanza Kit Cordal, e também pelo nosso WhatsApp, que é o 51996550121. Para finalizar, Sandro, é importante não dar uns parabéns para a vereadora Lauda Cardoso, porque ela encaminhou um projeto de lei na Câmara de Vereadores para incluir a biodança como uma das práticas integrativas de saúde no SUS em Tramandaí, que já passou em primeira votação na Câmara. Então a gente está aguardando agora a aprovação definitiva, a sanção do prefeito, e vamos buscar os recursos na esfera federal para incluirmos a biodança para
o SUS em Tramandaí. Agora, as atividades da biodança, elas iniciam dia 1º de setembro. Aonde, Silvio? Na CDL em Tramandaí, ali na Avenida Rubem Berta, 1629, na sala 2. Qual horário? A partir das 19h30. Muito bem. Qualquer pessoa pode participar? Tem algum custo? Qualquer pessoa pode participar. A primeira aula é gratuita e nós fazemos então uma avaliação e aí definimos alguns valores de mensalidade para quem estiver interessado. Muito bem. Eu quero voltar aqui com a Kit. Kit, no dia a dia, trabalhando com as pessoas na biodança, como é que é esta relação entre a facilitadora e os, digamos, alunos que lá estão, né? Como é que se cria vínculos e que se torne este momento tão interessante? A gente tem tempo. Ele se dá quando a biodança te atravessa. Quando você olha para as pessoas e você conta de verdade o que está acontecendo. Sem fantasia, sem máscara. Quando você consegue enxergar. Isso as pessoas percebem, né? Quando eu vejo em você, quando eu vejo flores em você, né? Para usar um pouco da música. E é essa relação que vai acontecendo das pessoas se sentirem pertencentes num mundo de tanta exclusão. Né? Acho que essa é a relação mais importante. É muito engraçado porque quando eu comecei a trabalhar, eu vinha da psicologia, eu trabalho ainda com a psicologia, e o meu nome é Cris Cordal. E o Cris Cordal é um lugar onde me deixa com um certo afastamento, que na psicologia é realmente necessário. E há pouco tempo a gente trocou para o Kit Cordal, que é o meu nome que me chamavam desde pequena, e que é essa verdade que me atravessa, né? Que é essa criança, que é essa mulher, que ela não precisa de nenhum estereótipo para estar ali. Se eu estiver ali inteira, as pessoas vão também se sentir convidadas a estar na sua essência, na sua presença. O que às vezes a gente não sabe ainda qual é a nossa essência. É verdade. E a gente vai exatamente através de um processo progressivo, né? Cuidar que isso venha à tona. Agora, nesta quarta-feira, você também estará ali no centro de Nova Tramandaí, né? Apresentando a biodança. Como é que é esta atividade? Como é que será desenvolvida? Então, é uma ótima oportunidade para quem quiser experimentar. Então, assim, não tem como eu dar uma demonstração de biodança, porque a biodança não acontece sozinha. Sim. Então, as pessoas que estão indo, eu convido que venham com roupas confortáveis, porque a gente vai dançar. E, para dar uma palhinha, a gente vai começar com roda. Você vai? Depende do horário. 2h30, tá convidado. Se não, dia 1º. Afinal, eu vim aqui falar no microfone, que me deixa um tanto quanto intimidada. Eu te convido para dançar. Mas, enfim, nessa quarta, as pessoas que estiverem ali vão ser convidadas. A gente começa com uma roda, aí a gente faz um caminhar, sempre com música. São coisas muito, muito simples. Não tem exposição. É trabalhado exatamente quando a gente for fazer esses movimentos em público. Esse cuidado com quem está fazendo. Músicas que trabalham muito essa temática da energia de viver, da coragem e da força dessas mulheres. E é uma ótima oportunidade para você se experimentar na biodança. Então, você ou o ouvinte que quiser vir experimentar essa prática, são 40 minutinhos, tranquilo, uma música, a gente dá uma conversadinha, dá para levar na boa quem tiver com vontade de dançar. E essa atividade, ela está inserida dentro do Agosto Lilás, com algumas atividades que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIM, está desenvolvendo. É isto? É isso. Até porque nós mulheres, dentro desse sistema ainda tão machista, a gente passa por uma série de papéis e a gente, por muito tempo, tem dificuldade de dizer o não. Né, ou de impor limites de coisas que a gente não está propostas. A gente é conciliadora, a mulher é a que cuida, e aí a gente acaba virando objeto para predadores. E eu não vou usar a palavra vítima de propósito, porque eu não acho que a gente mereça estar nesse lugar. Né? É retomar esse protagonismo da nossa vida, e a biodança convida a fazer isso.
Assim como eu sei que todo esse trabalho que o Conselho tem feito com essas mulheres através dos programas tem ajudado a encontrar essa força. E essa força acontece quando a gente está com outro, né? Muito bem, eu conversei aqui na Jovem Pan News Litoral com a Kitty Cordal, ela que é facilitadora de biodança, e a partir do dia 1º de setembro estará com a comunidade ali na Câmara de Dirigentes Lojistas, através da AMPIJ, Associação dos Moradores e Proprietários de Imóveis do Jardim Atlântico. E também o Silvio Belbucci, ele que é o presidente da associação. Silvio, para encerrarmos aqui com você, eu gostaria que você apenas fornecesse novamente os contatos para as pessoas conhecerem e se integrarem. Através do Instagram, Biodanza Kitty Cordal, o Kitty é KITTY, e através do WhatsApp 51996-550-121. Muito bem, Kitty, agradecimento, sucesso, bom trabalho. Estou te esperando dia 1º, hein? Ok.